realmente existe uma tecnologia 4K? Quando eu vou assistir um filme, aquele 4K que eu estou assistindo é um 4K de verdade? Quando eu estou jogando um jogo e põe na resolução 4K, aquele 4K é uma resolução de verdade? Então, pessoal, essa é uma pergunta muito válida e a gente fica muito focado no 4K e às vezes não para pensar que o 4K não é bem um 4K de verdade, né? Na verdade, as gravações gravam sim em 4K, né? Inclusive as filmadoras hoje de Hollywood mais potentes e parrudas, gigantescas, elas têm uma capacidade incrível de gravar em 6.5K até 8K, gravam normalmente. O problema não é a gravação é de boa, o problema é aonde você vai armazenar esse peso de arquivo, tá? Porque é muito pesado, a gente vai falar sobre isso, né? E se compensa você ter arquivos tão pesados, isso fica caro para fazer mídia, como é que funciona isso? Hoje nós vamos conversar sobre isso. Existem, por exemplo, alguns filmes que eles quiseram fazer os filmes em resolução 4K e saiu o arquivo em 4K. Não é uma coisa muito bem quista aí pelos produtores de filme. Por quê? Muito pesado, né? Um filme pode passar aí de 200 gigas. E aí você vai ter que ter um servidor muito dedicado para você conseguir rodar esse negócio, tá? Muito pesado, muito caro. Por isso as empresas de filme não aceitam arquivos tão pesados assim. Então como é que é hoje trabalhado os arquivos? Eu vou falar sobre isso. Bom, para os streams, os arquivos eles são reduzidos, né? A filmagem, apesar de ser 4K, né? No estúdio mesmo, eles fazem uma redução para um filme ali beirando a um Blu-ray, alguma coisa desse tipo, que é um pouquinho melhor do que o Full HD, né? Em torno de 15 a 25 GB. Aí tu fala assim, CP, mas eu tô aqui na Netflix, o Netflix é um filme 4K, não é 4K. É um filme reduzido, né, em torno de 15, 25 GB, e aí eles fazem o tal do upscale, que é esticar a imagem para adequar ao seu monitor, tá? Fica mais bonito, mas não é o 4K de verdade, né? Porque não daria, porque é muito pesado, beleza? Bom, os discos de Blu-ray, eles têm uma capacidade bem grande, né, de compactar arquivos, né? E alguns discos de Blu-ray, né, eles podem chegar até 100 GB. Um disco chegar a 100 GB, o que é incrível, cara. 100 GB de dados é muita coisa. Então, os discos de Blu-ray 4K, eles tentam preservar o máximo ao 4K original da filmagem. Só que eles ainda têm que compactar, porque às vezes a filmagem ainda fica mais pesada ainda. Eles fazem um sistema de compactação, mas só que eles deixam passar bastante coisa. Um problema de ter um filme 4K de verdade em uma mídia é na hora de ler a mídia. Terá uma dificuldade, então. Não é qualquer mídia que consegue ler um disco de Blu-ray 4K. Então tem que ser um aparelho bacana para fazer essa possibilidade. Nós temos o 4K Remux, né? Que é um 4K que ele tem mais capacidade, né? Por exemplo, fizeram o filme do Senhor dos Anéis em 4K Remux, que é um 4K que realmente guarda as propriedades do 4K, né? Ainda assim é compactado, mas é um 4K bem mais abrangente do que os outros. Ele pode chegar a um tamanho de peso de 164 GB, o que é ainda muito pesado, né? E ele tem se demonstrado bacana, estável, roda bem, e é uma nova tecnologia 4K Remux, tá? Aí muita gente pode perguntar assim, mas CP, qual que é o tamanho do arquivo da câmera, né? Então, para começar, essas câmeras que filmam em Hollywood são caríssimas, tá, pessoal? São caríssimas, são câmeras de 4 milhões de dólares, né? São câmeras caras, materiais muito caros, né? Dedicado àquilo, beleza? Então, essas câmeras, elas têm capacidades altíssimas de filmagem em 4K, 6.5K, e aí eles fazem essa filmagem, vamos dizer, muito grande. Os arquivos profissionais do cinema, hoje em dia, têm usado uma tecnologia chamada RAW, né? Que é a mesma foto RAW, né? É um pouco mais
vamos dizer assim, robusta do que o 4K, dizemos assim, né? Um filme completo de 2 horas, né, dessa tecnologia, que é um 4K RAW, pode passar de 220 GB. Inclusive teve um filme que chegou à capacidade de 500 GB. Ou seja, se você tem um HD de 1 TB, metade desse HD foi ocupado por um filme, né? É muita coisa, cara, é muita coisa. Então, o servidor para você armazenar esse tipo de coisa é caríssimo, né? Então, por isso que a indústria ainda não prefere utilizar esses sistemas de filmes tão pesados, né? O filme de Duke Skink, né, foram gravados com película de 70mm, né, e aproximadamente equivale a quase 18K. Né, de peso, né, vários terabytes, né, e isso no servidor fica muito pesado, difícil de você trabalhar na edição, né, quando você grava filmes tão pesados assim, quando tu vai jogar para o Adobe Premiere, tem que ter um computador altamente violento para aguentar processar essas imagens tão pesadas, né? Então é um negócio bem difícil de trabalhar e a tecnologia não avançou tanto nesse sentido. Tá, CP, então quer dizer que o cinema é uma farsa? Não existe um cinema 4K? Não é bem isso, tá? Eles gravam realmente o filme em 6.5K e 8K. A maioria dos filmes hoje gravados são em 6.5K ou 8K. Só que, como eu disse para você, fica muito caro você ter um peso dessa filmagem. Imagina um filme de 500 GB. É muito difícil para os estúdios, né, trabalhar numa filmagem tão pesada. Até mesmo na edição de vídeo é muito pesado, né? Então o que eles fazem? Eles fazem uma redução do filme para um 2K. Ele pega esse filme todo bonito em 4K e reduz para os 2K, que é uma tecnologia bem maior do que o Full HD, né, do 1080. Né? E aí, com essa tecnologia menor, eles conseguem fazer cortes, editar e facilitar a edição, tá? Então, não é um 4K nativo, mas ele tem essa propriedade. Beleza, CPI, depois? Depois, eles vão usar essa tecnologia em que ele precisar. Por exemplo, eu preciso de um filme, de um Blu-ray. Eu pego, estico a imagem, porque não vai ter problema tanto de esticar, vai perder qualidade, é claro, porque está em 2K, mas eu posso esticar ela por 4K, perdendo um pouco menos de qualidade, porque lembra, a original era 8K, né? Então eu vou esticar um pouquinho, vou perder um pouquinho de qualidade, porém ela vai ocupar a tela do monitor ou da TV que a pessoa está assistindo. Então no cinema eles preferem fazer isso, grava em grandes resoluções, diminui a resolução para ficar mais compactada, mas como ela foi gravada em grandes resoluções, essa compactação é mais suave, né? Não é diferente de você pegar uma filmagem baixa e abaixar mais ainda. Não é isso que ele está fazendo. Ele pegou uma filmagem de alta capacidade e reduziu o tamanho dela, mas ainda conserva grande qualidade. É isso que o cinema faz. Bom, CPI, nos jogos. Nos jogos as pessoas entendem errado. As pessoas entendem que quando liga o jogo e vai jogar um 4K, aquela gravação que está no jogo está no 4K. Não é assim que funciona, tá? As gravações até podem ser 4K, mas aquilo ali passa por um processamento, né, dentro do jogo, e o jogo começa a manipular aquelas informações para garantir o FPS do jogo. Então, existe tipo um computador dentro do jogo que vai garantir que aquela resolução rode no FPS, né, mais aceitável. Porque não daria para jogar um jogo 4K de verdade. Imagina, por exemplo, Elden Ring. Ele tem mais de 200 horas de material gravado dentro dele. E aí tu pega 200 horas 4K de verdade. Cara, é muito pesado, bicho. Não dá para fazer assim. Não, as gravações não são dessa forma. Ia ficar um arquivo de 1 terabyte, mas não, sei lá, uns 4 terabytes. Né? Então não seria viável para a indústria de games você ter um jogo de 4 terabytes. Então eles fazem uma compactação em cima disso para garantir que rode bem com FPS aceitável. Só para vocês terem ideia, no 4, quando você pega um PlayStation, um Xbox e coloca ele para rodar um 4K nativo, o que ele faz? Ele até mostra que é um 4K, mas por trás ele está rodando no 1440p, né?
que é o 2K ou menos que isso, mas como a qualidade é muito bonita, no decorrer do jogo você nem importa com isso, tá? Porque você está prestando atenção no jogo, não no gráfico. Aí essa redução vai flutuando durante a jogatina. Por que tem que fazer isso? Porque senão o FPS cai, né? Então por isso que ele faz essa redução dos FPS para você garantir o FPS até o final do jogo. Bacana? Hoje nós temos a inteligência artificial atuando como o DLSS, o FSR da AMD. Eu já fiz um vídeo, vou deixar na descrição, explicando por que eu não uso nenhuma dessas tecnologias. Lá eu explico, tá? Por exemplo, o DLSS da NVIDIA, ele não faz zoom não, tá? Não entenda isso. Ele gera quadros que estão faltando para completar a imagem. Ele gera artificialmente. A inteligência faz um cálculo matemático para completar aqueles quadrinhos que estão faltando, tá bom? Esse é o uso da inteligência artificial. Aí muita gente pergunta, mas por que o 4K é tão pesado? Cara, o 4K é tão pesado porque você tem milhões de pixels, né? Imagine, uma imagem 1080, a Full HD, ela tem 2 milhões de pixels por quadrado, né? Agora tu pega o 4K, que é 4 vezes maior do que o Full HD. Nós temos aproximadamente 8,3 milhões de pixels quadrados. Isso é muito difícil de processar, né, de renderizar, de fazer essas imagens em tempo mais curto, né? Porque o grande problema é na hora de criar a imagem, você demora demais, é muito pixel, é muito detalhezinho na pintura e aí demora demais, tá bom? E aí por isso que o 4K é tão pesado. Resumindo a história, né, para finalizar o vídeo, não compensa para a indústria usar o 4K, primeiro porque o arquivo é muito pesado, desgasta demais os processadores para decodificar essa imagem, tá? Segundo, cria arquivos muito pesados, não é viável para a indústria você ter arquivos tão pesados para transportar esses arquivos, até mesmo para pôr na internet. Hoje nós temos o streaming, então não fica viável você ter arquivos tão pesados no streaming porque a internet também não consegue carregá-los. Tá? Então por isso o 4K de verdade é só uma ficção, tá? Hoje a gente usa no máximo um Full HDzinho aí, tá? E quando você tem um aparelho de Blu-ray, chega ali no Blu-ray, né, que é um 2K, e às vezes no jogo do PC você pode chegar até um 4K, mas é um 4K ainda compactado, né, para não ter arquivos tão pesados assim, tá bom? Essa que é a história e essa que é a verdade que ninguém te conta. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, queridão!